O primeiro Mundial de Clubes chancelado pela FIFA aconteceu em 2000 e teve como país sede o Brasil, com o Corinthians sendo campeão após superar o Vasco na final. Tudo indicava que a partir daquele ano, um novo formato de Mundial de Clubes entraria de vez no calendário e a Copa Intercontinental, disputada entre os campeões da Libertadores e da UEFA Champions League, estava com os dias contados. Entretanto, já no ano seguinte, em 2001, a competição, que já tinha país sede escolhido e todos os participantes classificados, entre eles o Palmeiras, teve de ser cancelado por motivos de patrocínio. Desta forma, a Copa Intercontinental, também chamada de Mundial Interclubes, continuou sendo disputada até o ano de 2004. E foi somente a partir de 2005 que a FIFA conseguiu retomar o Mundial de Clubes, contando com a participação de todos os campeões continentais. Nesse vídeo, vamos contar como seriam os Mundiais FIFA de 2001 a 2004, reunindo todos os campeões continentais que ganhariam direito de disputa nos respectivos anos em questão. Só que antes, peço seu joinha para fortalecer na divulgação e a sua inscrição no canal para não perder nada do que for postado. O Mundial FIFA de 2001 acabou sendo cancelado por conta da falência da ISL, empresa de marketing que patrocinaria a competição. Tempos atrás eu fiz um vídeo explicando toda a história desse hipotético mundial, e você pode conferir no card que está aparecendo mais acima. Se desconsiderarmos os participantes desse mundial que seria disputado na Espanha e reuníssemos os campeões continentais da temporada de 2001, os clubes participantes naquele ano seriam os seguintes. Vamos imaginar que o mundial seria disputado no continente asiático, e tendo como país sede o Japão, que naquele ano teve o Kashima Antlers como campeão da Liga Nacional, e graças a isso seria o representante do país sede. Em 2001, a Liga dos Campeões da CONCACAF, que na época era chamada de Copa dos Campeões da CONCACAF, não teve conclusão, já que a competição passou por uma reestruturação e teve de ser suspensa durante a sua disputa. Por conta disso, um novo torneio foi criado para preencher essa lacuna, e disputado somente em 2001, a competição recebeu o nome de Copas Gigantes da CONCACAF. O campeão foi o América do México, que superou na final o DC United dos Estados Unidos, e graças a essa conquista seria o representante da CONCACAF no Mundial de Clubes FIFA em 2001. Na América do Sul, o campeão da Copa Libertadores foi o Boca Juniors, e na final o clube superou o Cruz Azul do México na disputa de pênaltis. Na Europa, o representante seria o Bayern de Munique, que derrotou na final da Liga dos Campeões o Valência da Espanha, e a conquista veio após disputa de pênaltis. O representante do continente africano seria o Al Ahly do Egito, que é o maior vencedor da história da Liga dos Campeões da África, e que em 2001 foi campeão em cima do Mamelodi Sundowns da África do Sul. Da Oceania, o representante seria o Wollongong Wolves da Austrália, que venceu a Copa dos Campeões da Oceania sobre o Tafia de Vanuatu. E por fim, o representante da Ásia seria Suwon Bluewings da Coreia do Sul, que venceu a Copa dos Campeões da Ásia em 2001 sobre o Jubilo Iwata do Japão. Esses seriam 7 representantes do Mundial de Clubes da FIFA em 2001, se os critérios classificatórios fossem os mesmos adotados atualmente. E aí, na sua opinião, quem seria o vencedor? Em 2002 foi ano de Copa do Mundo, e algumas competições continentais tiveram suas conclusões após a disputa do Mundial da Coreia do Sul e do Japão vencido pelo Brasil. Uma dessas competições foi a Copa Libertadores, que teve seus jogos finais disputados nos dias 24 e 31 de julho. Pelo título brigaram São Caetano e Olímpia do Paraguai, com o clube alvinegro ficando com a taça após superar o azulão na disputa de pênaltis. A UEFA Champions League teve sua conclusão antes da disputa da Copa do Mundo, e a decisão naquele ano colocou frente a frente Real Madrid e Bayer Leverkusen da Alemanha, com os merengues ficando com o título. A Copa dos Campeões da CONCACAF teve seu encerramento em setembro, e o grande campeão foi o Pachuca do México, que superou na final o compatriota Monarcas Morelia. A Liga dos Campeões da África teve como vencedor o Zamalek do Egito, que é o maior rival do Al Ahly, e na decisão o clube superou o Raja Casablanca de Marrocos. Essa seria a primeira participação do Zamalek no Mundial de Clubes, já que no século XXI esse foi o único título ganho pelo clube na Champions africana. Na Copa dos Campeões da Ásia, o grande vencedor, assim como em 2001, foi novamente o Suwon Bluewings, e o título foi ganho em cima do compatriota FC Seul. Entre 2002 e 2004, a Copa dos Campeões da Oceania ficou paralisada, então nessas temporadas o continente ficaria sem representante. Novamente disputado no Japão, o campeão e representante do país sede em 2002 seria o Jubilo Iwata. Sem representante da Oceania, esses seriam os clubes que jogariam o Mundial de Clubes da FIFA em 2002. Na sua opinião, quem seria o campeão? Em
Em 2003, como já mencionado, o Mundial de Clubes da FIFA não teria o representante da Copa dos Campeões da Oceania, já que a competição entre 2002 e 2004 ficou paralisada. Novamente seriam 6 os clubes participantes, com a América do Sul sendo representada pelo Boca Juniors, grande campeão da Copa Libertadores após derrotar na final o Santos. Da Europa, o representante seria o Milan, que venceu a UEFA Champions League nos pênaltis em cima da Juventus. A Copa dos Campeões da CONCACAF em 2003 novamente teve uma final disputada entre clubes mexicanos, e pelo segundo ano consecutivo, o Monarcas Morelia teve de amargar o vice, já que o grande campeão foi o Deportivo Toluca. Na Ásia, o campeão continental em 2003 foi o Al Ain dos Emirados Árabes, e na final o clube derrotou o Tero Sassana da Tailândia pelo placar de 2-1. Na África, o vencedor da Copa Africana foi o Enyimba da Nigéria, e na final o clube derrotou o Ismaili Sport Club do Egito. Até então, o Enyimba é o único clube nigeriano da história a ter ganho a Champions africana. E por fim, o representante do país sede em 2003 seria o Yokohama Marinos, campeão japonês naquele ano e debutante em torneios mundiais. E aí, qual desses 6 poderiam levar o título de campeão mundial? Lembrando que na Copa Intercontinental, deu Boca Juniors na final com o título sobre o Milan ganho após disputa de pênaltis. O ano de 2004 em todo o futebol mundial foi repleto de resultados inusitados e inesperados, com campeões improváveis em várias competições, fazendo com que aquele ano fosse conhecido como o Ano da Zebra no futebol mundial. Um bom exemplo aconteceu na Copa Libertadores, com o modesto Once Caldas da Colômbia superando o poderoso Boca Juniors de Carlos Bianchi na final, e a taça veio após disputa de pênaltis. Na UEFA Champions League, embora já tivesse conquistado o título lá na década de 80, o Porto foi visto como um campeão improvável, muito em função da presença de esquadrões mais fortes naquela mesma edição de Champions League. Na decisão, os comandados de José Mourinho derrotaram por 3-0 o Mônaco de Didier Deschamps. Na Copa dos Campeões da CONCACAF, diferente das edições anteriores, tivemos um campeão que não era mexicano. E curiosamente, pela última vez até então, a final da competição não teve nenhum clube daquele país. Em 2004, a final foi entre Alajuelense e Deportivo Saprissa, ambos os clubes da Costa Rica, e em jogos de ida e volta foi o Alajuelense quem ficou com a taça, a segunda de sua história. Na Ásia, a final continental foi disputada entre Al Ittihad da Arábia Saudita e Seoangnan da Coreia do Sul, com os sauditas ficando com o título após vitória de 6-3. Na África, pela segunda temporada consecutiva, o título continental foi para as mãos do Enyimba da Nigéria, e na decisão o clube superou o Etoile Sportive da Tunísia. Já o representante do país sede, que mais uma vez seria no Japão, mais uma vez seria o Yokohama Marinos, bicampeão japonês consecutivo em 2004. Sem a presença do representante da Oceania, seriam esses os clubes participantes do Mundial de Clubes em 2004. E vale destacar que na final da Copa Intercontinental, o Porto ficou com o título após superar o Once Caldas na disputa de pênaltis. E chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário.